Olá, Que tal? eu sou Cecília E eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre as tapas. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos falar sobre um assunto que é central na cultura espanhola e que nem sempre é bem entendido pelos estrangeiros. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a tradição culinária das tapas. E aliás, em espanhol, tapas é feminino, são as tapas. E se os italianos têm as pizzas e a massa, os espanhóis têm a paella e as tapas, duas das suas manifestações culinárias mais conhecidas. E apesar da paella ser o prato mais conhecido internacionalmente da Espanha, as tapas ocupam um espaço muito mais importante dentro da cultura culinária espanhola. A gente não está comendo paella todo dia, nem toda semana. E tapas, o nosso encontro com as tapas é muito mais frequente que com a paella. Não que a gente não goste de paella, que a gente gosta muito. As tapas são uma paixão local e também são muito apreciadas pelos estrangeiros. E conta com uma legião de fãs entre os turistas brasileiros que visitam a Espanha. Vamos com o sumário do vídeo. Vamos começar falando o que não são as tapas. Depois vamos falar de 5 características que definem as tapas para finalmente te dar 12 dicas para você virar um mestre das tapas. Parece estranho começar um vídeo que quer te explicar o que são as tapas falando sobre o que não são as tapas. E achamos interessante fazer essa colocação porque existe um erro bastante estendido com relação ao que são as tapas. As tapas basicamente seriam pequenas porções de comida, essas são as tapas. E é interessante porque as tapas são isso, mas são muito mais do que isso. Esse erro foi espalhado pelo mundo pelos bares de tapas e os restaurantes de tapas, que são um formato no qual as tapas são vendidas fora da Espanha. Na maioria dos casos, não deixam de ser restaurantes onde as pessoas vão, sentam, como sentariam em qualquer outro restaurante, e ao invés de comer 2 pratos ou um prato de massa, comem pequenas porções de comida, mas é um esquema de restaurante com mesa, com reserva, com garçom. E isso, como você vai descobrir acompanhando esse vídeo, não são as tapas. É um pouco difícil caracterizar assim o que são as tapas, e por isso nós vamos fazer isso através de 5 conceitos. O primeiro é que as tapas são pequenas porções de comida. São pequenas, mas não necessariamente minúsculas. E podem ser apresentadas na forma de tapas, ou seja, essas pequenas porções, ou também na forma de raciones, que seria essa tapa em um formato para compartilhar, um formato maior. E podem ser muito simples, de elaboração muito simples, ou muito elaboradas. E no extremo dessa simplicidade pode ser um prato de azeitonas ou um prato de curados ou carne ou queijos que seriam considerados como tapas. Não envolvem nenhum preparo, é faca, cortar e apresentar, nada mais do que isso. Já no lado da sofisticação, o céu é o limite. Você vai encontrar todo tipo de tapas com múltiplos ingredientes, com apresentações muito criativas e com elaborações bem complexas. As tapas podem ser quentes ou frias. As frias costumam ser as tapas mais simples, porque normalmente vão ser o conteúdo de uma lata de conserva ou curados, que não passam pela cozinha, simplesmente são cortados e servidos. A segunda característica é que as tapas são um prato salgado. Então você não vai encontrar uma tapa doce, por exemplo. Mesmo que o doce seja bem pequeno,
como o pionono que aparece na imagem. O pionono é um doce delicioso, típico de Granada. Isso não é tapa, pode até parecer, mas tapa é comida salgada sempre. Bom, com a explosão de criatividade, a gente está vendo algumas incursões do doce dentro do salgado. Mas um doce de doceira não é um brigadeiro não seria uma tapa. Um brigadeiro que não existe na Espanha. E muito importante, a terceira característica é que é uma refeição informal. Ou seja, você aqui esqueça da toalha de mesa e guardanapos de tecido. E é muito comum o consumo de tapas em pé, sem que você se sente em lugar nenhum e ao redor do balcão, por exemplo, do bar. E geralmente esses bares estão bastante lotados. Esse ponto não implica que a qualidade culinária das tapas seja inferior ao de uma refeição normal. Não tem nada a ver com isso. É unicamente o ato de comer, que não é feito em um entorno sofisticado. A quarta característica é que tapa é uma comida, as tapas são uma comida rápida. Você não vai num lugar de tapas e fica 3 horas como faria num restaurante. Não é isso. Você vai num lugar, comer tapa, paga a conta, parte para outro lugar para comer mais tapas, pagar a conta e assim por diante. São comidas rápidas. E a quinta característica, e talvez a mais importante, é que as tapas compõem um ritual social que vai muito além da comida. A língua espanhola conta inclusive com 2 expressões que significam a mesma coisa: ir de tapas e tapear, que refletem esse caráter ritual do ato de comer tapas. E tapear é um ritual mais completo quando é feito na companhia de amigos. Tanto que nas primeiras vezes que viajamos para a Espanha, eu achava muito estranho quando o Tony me falava: nós vamos encontrar com os amigos e vamos para o bar tal, depois vamos para o bar tal, e eu falava para ele assim: não, onde nós vamos comer, sentar e comer? Não é assim que funciona. Sair de tapas, nós vamos fazer um tipo peregrinação e escolher a tapa mais típica do lugar que nós estivermos visitando, nós estivermos escolhido nessa rota. E essa foi a introdução para Cecília no mundo das tapas, que está no ADN de todos os espanhóis, mas que nem sempre, que não tiver essa característica na sua cultura, nem sempre é fácil entender como funciona esse complexo ritual. Para mim no começo não foi muito fácil, mas depois, claro, você se adapta à cultura local. Então hoje eu não vou para um lugar para tomar ou comer alguma tapa e ficamos aí. Sempre vamos para outros lugares também. Essa diferença entre comer formalmente e tapear é tão marcada que muitas vezes na Espanha, quando combinamos para sair com os amigos, falamos que vamos de tapas ou vamos em um restaurante, entendendo que são 2 opções completamente diferentes. Pode ser que até acabemos comendo coisas parecidas, mas são 2 formas de contemplar a culinária e o lazer que são claramente distintas. E agora prometemos, vamos com as 12 dicas para você se converter em um mestre das tapas. Dica número 1: procure sempre os bares. As melhores tapas do país são servidas em seus bares, tabernas ou cidrerias. Pode ser dos mais humildes aos mais sofisticados. E também existe um tipo chamado bar-restaurante, que é muito comum na Espanha. É um restaurante que conta também com um bar. No bar-restaurante você vai encontrar tapas, vai encontrar os 2 formatos. Você pode comer sentado numa mesa um menu ou pode tapear, mas procure sempre os bares. E por que falamos isso? Porque na Espanha, nas 2 últimas décadas, se popularizou muito o conceito de mercado gourmet.
quase o primeiro, o mais famoso, o mais querido dos turistas é o Mercado de San Miguel em Madrid. São lugares onde sob um único teto você vai encontrar muitos balcões servindo inúmeros tipos de comidas, de tapas e de tiragostos. Via de regra, esses mercados gourmet são lugares frequentados principalmente por turistas. Não estamos falando que os locais não vão nesses lugares, mas pode ser no mercado de São Miguel de Madrid, 1 de cada 100 vai ser um madrilenho e provavelmente acompanhando um visitante. Então não é o lugar onde os moradores vamos comer. E por quê? Porque embora a comida possa ser muito boa, os preços são hiperinflacionados. Essa mesma comida que você come no mercado gourmet, você pode comer num bar tradicional pagando muito, mas muito menos. Então, nossa dica é que, na medida do possível, você busque bares tradicionais, ou seja, como dizemos por aqui, de toda a vida. Alguns deles têm mais de 100 anos de história e com certeza a experiência do tapeo é muito superior. E é interessante, nem sempre é assim, mas algumas das nossas tapas prediletas da Espanha são servidas em bares muito simples, muito, você não imagina quanto, mas a qualidade da comida é extraordinária. Estou pensando naqueles bolinhos de bacalhau em Madrid e muitos outros. Bom, e tem outra coisa, não fique chocado, como eu fiquei a primeira vez que eu vi, com a quantidade de guardanapos ou palitos que estejam pelo chão. Os espanhóis, em geral, cuidam muito da limpeza, mas isso nos bares mais tradicionais é um sinal de que o bar é bom, que vai muita gente no bar. Até hoje eu não consigo entender muito bem isso, mas é algo que você vai observar nos bares, nos mais tradicionais, a quantidade de guardanapos que estão pelo chão ou a quantidade de palitos que são utilizados nas tapas que acabam indo para o chão. E não se preocupe, porque a higiene dos alimentos é ótima, não tem nenhum problema com isso. É que a gente pega o guardanapo, usa para comer e, ao invés de deixar no balcão, para o chão. Vai entender. E uma última dica na hora de escolher um bar é fuja, por favor, fuja de qualquer um que tiver um cartaz anunciando hambúrgueres, pizzas, paellas, tapas. Sangria. Fuja. Dica número 2, pesquise. Para ter sucesso com seu roteiro de tapas, vai exigir um certo esforço de você, ou seja, vai exigir pesquisa. E como você já sabe, a Espanha é um país muito turístico e existe uma quantidade enorme de bares servindo tapas de qualidade medíocre. Por isso, aproveite para se informar, para ler sobre os melhores bares de tapas das cidades que você pretende visitar. E pesquise também qual é a especialidade de cada bar. Você não pode perder o prato estrela do bar. Assim, seria um pecado não ir na Casa Manteca, em Cádiz, e não pedir os chicharrones, que são extraordinários. Ou outro pecado seria ir na Bodega Donostiarra, em San Sebastián, e não pedir um Indurain. Então, citamos dois exemplos em extremos opostos da Espanha, mas vale muito a pena. Se um lugar é famoso por uma tapa, é por uma razão. Então, faça essa pesquisa com carinho. Viajar pela Espanha e não comer bem é um pecado imperdoável. Por isso, nos 11 guias de cidades da Espanha que fizemos, botamos muito ênfase em incluir, ao longo de todos os roteiros, dicas dos melhores bares e comidinhas em cada uma das cidades. Então, se você estiver viajando para Barcelona, para Cádiz, para Córdoba, para Granada, para Madrid,
para Sevilha, para Toledo, para Valência, para Zaragoza, saiba que contamos com um guia para cada uma dessas cidades, onde você vai encontrar o melhor das tapas servidas nos bares de cada uma das cidades mencionadas. E ainda contamos com 2 guias específicos, um roteiro de tapas por Madrid e um roteiro de tapas por Barcelona. Sabemos que esse trabalho de pesquisa é muito complicado, porque muitas vezes você não sabe se confiar na fonte. E, bom, ali nos guias colocamos nossa experiência pessoal de muitos anos de tapeo por Espanha. E nós fizemos o roteiro provando as tapas mais típicas desses lugares, antes de colocá-los no guia. E tão difícil é essa pesquisa que às vezes a gente foi em algum lugar porque todo mundo fala que tapa maravilhosa, não sei o que, não sei quanto, e fomos e achamos horrível. Que não era tudo isso. E não colocamos, não indicamos, só porque todo mundo fala bem, se o lugar não tiver qualidade, não passa pelo nosso filtro. A dica 3, você pode comer a tapa ou sentado ou no balcão. É que, na realidade, existem muitos tipos diferentes de bares servindo tapas. Muitos contam com alguma mesinha que pode ou não estar livre. Isso depende muito do horário do dia. E podem ser mesas normais, assim, baixas, ou mesas assim altas, que você usa aqueles bancos altos para poder se sentar. Mas o mais comum mesmo é comer as tapas no balcão do bar ou sentado em alguma cadeira alta que estiver livre ao redor do balcão. Uhum. Em alguns bares isso não é comum, mas pode ser que as mesas estejam reservadas unicamente para aqueles que vão fazer uma refeição completa. Já vimos isso em várias cidades da Espanha. Então, se você for comer unicamente uma tapa, o garçom não vai querer que você sente nessa mesa. Mas em caso de dúvida, você chega e pergunta para o garçom. Se houver garçom, pergunte uma mesa para 2, por favor. E se houver alguma restrição, ele vai te explicar logo na hora. Ele provavelmente vai te perguntar para comer ou para tomar alguma coisa. Então, se for para comer, subentende-se que é fazer um almoço, comer um menu do dia, alguma coisa assim. Bom, e além das mesas baixas, altas, você também pode acabar comendo num barril de vinho. Coisas mais pitorescas. E quando chega o tempo bom, as terraças são o outro local muito apreciado para comer tapas. E a maioria das pessoas adora ficar ao ar livre, então não necessariamente precisa fazer tempo bom para que estejam fora do bar sentados na terraça. Se não estiver chovendo, já está no lucro, já pode sentar mesmo com frio. E só uma advertência, que as terraças também são o local preferido dos fumantes. Porque com a lei que proíbe fumar em ambientes fechados, a maioria das pessoas, dos fumantes, vão preferir estar nas terraças. Dica 4. Pedir e pagar. O habitual é que mesmo nos bares com mesas, você faça seu pedido no balcão. Isso em bares mais simples, que não contam com garçons na parte aberta do bar. Você, mesmo sentando na mesa, vai até o balcão para fazer seu pedido. E em muitos casos também você retira a comida quando estiver pronta também do balcão. Então você trabalha como garçom. E não faça como alguns turistas, os asiáticos fazem muito isso. Chegam num bar e pedem 15 tapas. Não precisa. Você pode começar com uma bebidinha e uma tapa. E depois volta a pedir tantas vezes quanto quiser, mas não precisa pedir todo de uma vez só. A gente não faz isso. E não se preocupe, você vai pagar normalmente no final da refeição. Tudo que você pedir será anotado numa comanda
e aí é só você se dirigir ao balcão e pedir a sua conta. A comanda, ao contrário do que acontece no Brasil, fica com o garçom, não fica com você. Ele vai anotando tudo do seu jeito. E os garçons já super bam, que estão na cabeça, eles anotam na cabeça, eles já sabem o que você pediu, mas isso em poucos casos a gente vê isso. Dica 5. O cardápio. Alguns bares contam com um cardápio, mas muitos outros não. Então é útil perguntar: tienen um menu? Em outros bares, uma singela louça na parede é o cardápio. Aí eles colocam o que tem nesse dia, as especialidades, não existe um menu impresso, você vê na parede, normalmente está o produto e o preço também. E os destaques do que é típico do... Então, saiba que pode ou não pode ter cardápio e normalmente em algum lugar, quando não tiver cardápio, vai ter o destaque dos produtos servidos. Que muitos bares trabalham com produtos de temporada e se for um pescado, por exemplo, é o que ele encontrou na peixaria naquele dia. E isso também se aplica aos legumes e alguma verdura que for utilizada na elaboração das tapas. E já mencionamos que são poucos, mas há bares que não contam com cardápio nem louça nenhuma. Por isso a importância de pesquisar, de você saber por que estou indo neste lugar, porque tem tal tapa que é maravilhoso. Se você já sabe o que vai querer pedir, já dispensa o menu. E ainda há mais 2 cardápios não escritos. Incrivelmente útil e popular é o balcão. Em muitos bares, as principais tapas estão expostas no balcão. Dependendo do tipo de tapa, vai estar protegida por questões de higiene ou não. Então, você entra e faça isso porque é super normal. Percorre o balcão e vai vendo o que tem. E qualquer coisa que piscar para você, você pode perguntar para o garçom atrás do balcão o que é isso. E, põe-me uma dessa. A gente faz isso muito, pela aparência. Pelo visual. E o lugar onde o balcão foi elevado à categoria de arte é o País Basco, com os famosos pinchos. Os pinchos são o formato das tapas no País Basco, assim chamados porque é um palito segurando a comida. E os balcões dos bares no País Basco são impressionante, obras de arte. Eu acho, às vezes a gente chegou à conclusão de que importa mais a aparência que o próprio sabor que já fomos em algum lugar que era lindo demais e depois o pincho marromeno. Mas isso no País Basco é deslumbrante. Quando visitamos uma cidade nova, muitas vezes vamos em um tal qual bar pensando naquela tapa que a gente pesquisou, que é muito boa e tal. Mas vemos alguma coisa no balcão e acabamos pedindo a tapa clássica ou indicada e também alguma coisa que vimos e que a gente se encantou com ela. E o segundo cardápio não escrito está em ver o que o vizinho está comendo. Porque já aconteceu muitas vezes que quando chegou o pratinho do vizinho, que é aquela coisa tão bonita, também quero. Então, isso vale. Não sinta vergonha nenhuma, pergunte para o garçom, eu quero uma dessas, eu também quero. A dica 6, tapas e raciones. Entre tapas e raciones existe uma diferença que está no tamanho. E como eu já disse antes, as tapas seriam porções pequenas de comida quase individuais, enquanto que as raciones são um prato bem maior que em geral você pede para compartilhar. Uma tapa chega num prato pequeno, uma ração em geral chega num prato bem maior e acompanhada com um cestinho de pão, de fatias de pão.
Isso não acontece em todo quanto é lugar, mas alguns bares oferecem meias rações, meias porções, para quem não quer comer tanto. Porque nesse caso as porções, as rações deles são muito abundantes. Então você tem tapas, medias rações e rações. Há dois tipos diferentes de rações. Uma que é simplesmente uma quantidade maior da tapa, então mais do que está aí. E outro tipo de ração é uma comida muito mais elaborada que não poderia ser servida em um tamanho muito pequeno, como poderia ser algum caldo cozido, pratos com carne. E por isso, às vezes no cardápio você não vai encontrar a mesma coisa na lista de tapas e na lista de rações. As rações costumam ser mais elaboradas ou passam pela cozinha. Dica 7, a bebida. Mesmo antes de saber o que você quer comer, o garçom vai te perguntar: "Que queres beber?" No tapeu, a bebida é quase tão importante quanto a comida. E a praxe é acompanhar as tapas com uma bebida. Se pela razão que for você não quiser pedir uma bebida alcoólica, não deve se sentir constrangido. Você pede o que você quiser, pede uma água, não pede nada, mas não existe uma obrigação. Mas o acompanhamento clássico das tapas são bebidas alcoólicas, principalmente vinho ou cerveja. No caso da cerveja, a pedida mais habitual é uma canha, que deveria ser um chopp. Isso é o mais habitual, depois existem diferentes tamanhos e misturas. E no caso do vinho, você pode pedir uma garrafa, isso sim, quando você sai num grupo de 4 ou 5, pede logo a garrafa de vinho. E se não, você pede uma copa de vinho. Lembrando que na Espanha, ao contrário do que acontece em outros países do mundo, principalmente de cultura anglo, onde você pede o vinho mencionando a uva, então você pede um Cabernet Sauvignon. Na Espanha você pede o vinho pela denominação de origem. É bem interessante. Então você pede um Ribera del Duero, um Rioja, um Somontano. Inclusive, no caso das bodegas mais conhecidas, você pode pedir especificamente um Marquês de Riscal. Isso acontece muito. A exceção seria o Verdejo. Você pede um Verdejo, o Verdejo é uma uva branca. E se você não estiver familiarizado com os vinhos na Espanha, você aí pede um tinto, um branco ou um rosado. E o garçom vai te perguntar, vai te falar, tenho tal, qual. Aí é bom você ver os preços, porque para evitar pagando um vinho muito caro. Mas em geral os vinhos nos bares não são caros. O que a gente costuma fazer muito quando viajamos pela Espanha é perguntar sobre vinhos da terra. Assim a gente experimenta coisas com as quais não estamos acostumados. Então vamos para Granada, que Granada não é associada com a produção de vinho. Que vinhos você tem daqui? Tenho este que é muito bom. Vamos nessa. Às vezes acertamos, às vezes não, mas a experiência culinária é muito mais rica. E isso pode te surpreender, mas na Espanha, quem bebe sangria é o turista. Não vamos falar que espanhol não bebe nunca sangria, mas bebemos em um evento, aniversário. Mas não é uma bebida típica, vamos dizer, vamos almoçar, jantar na casa de alguém e servirem sangria pra gente, jamais. Não. Então... E quando a gente passeia por, sei lá, Barcelona, é turista sangria. E você é esfolado, porque você nunca sabe o que vai dentro dessa sangria. Vai provavelmente vinho... Em geral, vão preparar essa sangria com o vinho de pior qualidade, mais barato, porque ela vai estar diluída com suco de laranja e ainda adornada com uns pedacinhos de fruta. Ou seja, é uma roubada. E não queremos fechar essa sessão sobre bebida sem falar sobre o vermut, que é cada vez mais popular.
A base da bebida é vinho branco macerado com ervas aromáticas. E cada produtor tem uma receita secreta que eles não divulgam. Então, a aparência escura da bebida é o resultado do acréscimo de açúcar caramelizado durante a preparação, durante a elaboração do vermut. E o tradicional é tomar o vermut como aperitivo antes do almoço ou no período da tarde. E tem algumas partes da Espanha, principalmente na Catalunha, onde existe uma cultura muito forte de tomar o vermut, que é tradicionalmente acompanhado com azeitonas ou batatas fritas de pacote. Dica 8. Como comer? A forma de comer as tapas depende exclusivamente do seu modo de preparo. Em geral, se a tapa é apresentada num formato pequeno e não tem nenhum tipo de molho que você possa se sujar com ele, essa tapa é comida com as mãos. E se a tapa vier acompanhada de algum molho ou tiver alguma coisa assim um pouco mais líquida na parte de cima, muito provavelmente virá para o balcão com um talher. E se a tapa não for suficientemente consistente para você conseguir pegá-la com a mão, como acontece no caso da tortilha de batata, então ela também virá acompanhada de talher. Atenção, marisco e peixe frito costumam ser comidos com as mãos. No País Basco já mencionamos a tradição dos pinchos, então você aproveita o pincho, o palito, para comer a tapa. E finalmente, qualquer tipo de sanduinha, qualquer preparo com pão, você come com as mãos. Dica 9. Quando comer? Bom, em geral na Espanha você pode comer tapas quando você tiver vontade ou quando o bar estiver aberto, porque em geral tem um horário de abertura, fecha pela parte da tarde, abre outra vez à noite, então vai depender do horário. Grandíssimas diferenças entre bares. Tem bares que têm horários super restritos. Em Granada, por exemplo, eles abrem 1h30 para começar a tapear. E tem outros que podem ter até horário contínuo. Antes do meio-dia. Contínuo até o fim Há muitas diferenças, mas não só ter vontade de comer, tem que estar aberto o bar. E sabendo disso, existem 3 momentos clássicos para comer tapas durante o dia. O primeiro é no meio da manhã, entre 11 e meio-dia. Isso por quê? Porque estão mudando os costumes, mas muitos espanhóis comem muito tarde, às 3 da tarde. Principalmente os servidores públicos, e eles entram a trabalhar às 7, 8 da manhã, então você desenvolve uma fome. Então quase todos os horários de trabalho são partidos. Existe um horário del café ou del almuerzo, 15 minutinhos entre 11 e 12 que você sai para tomar uma tapa, literalmente, não para comer. Esse é um horário super clássico. E o outro horário bastante típico é antes de comer. E em alguns lugares, como em Granada, sair de tapas ocupa a posição da refeição. Então você vai de bar em bar comendo tapas e fica por aí. Não vai comer mais nada depois, não vai ter almoço, nada disso. Você vai simplesmente se contentar com as tapas. Enquanto na maioria das cidades você sai para comer umas tapas e depois vai para o restaurante. Fazemos isso muito com os amigos. Rara vez a gente se encontra no restaurante. Você se encontra sempre antes para comer alguma coisinha. Não é para fazer um roteiro de tapas sabendo que você vai comer num restaurante, mas sempre tem alguma coisinha. Ou o próprio vermut que mencionamos antes. Você toma o vermut e depois vai comer. E o terceiro horário clássico é no final da tarde até meia-noite, por exemplo. Esse é o território das tapas em todas as cidades da Espanha. Dica 10. Tapas pela Espanha. A cultura das tapas pela Espanha é tão variada como sua diversidade cultural. O tapeo na Galícia é completamente diferente do tapeo no País Basco, do tapeo na Andaluzia. Além disso, nem todas as cidades da Espanha têm uma longa tradição de tapas.
Isso pode até surpreender, mas uma cidade como Barcelona, onde hoje você vê bares de tapas por todo quanto é lugar, não tinha tradição de tapas, era mais de vermute, de tomar alguma coisa, mas as pessoas não saíam para tomar tapas. Agora mudou tudo com a chegada dos milhões de turistas. E depois tem outras cidades onde a tapa é a essência da cultura local. E são, na verdade, são a maioria das cidades da Espanha. Há tapas que são típicas, que você vai encontrar na Espanha toda, tortilha de patata. E depois há muitas tapas que são específicas de cada região. E quando a gente viaja, sempre tenta experimentar o que é típico do lugar que estamos visitando. Por isso, nossa indicação anterior de pesquisar antes. E além do que é típico da região, tem que levar em conta também o que é produto de temporada, ou seja, naquele momento o que está se colhendo no campo. Eu, por exemplo, adoro alcachofra e tem assim umas alcachofras fritas laminadas que são, que eu amo. E é lógico, se não é época de alcachofra, não vai ter a tapa de como se fosse um chips de alcachofra. E fica a dica também, tem que saber se é temporada ou não. E em Cádiz, por exemplo, tem uma tapa super típica que é a ortiguilla, que eu adoro a siciliana, que é uma anêmona trazida do mar e que não depende da temporada, depende de se o dia anterior os pescadores saíram para pegar ou não. Então, se o mar estava bravo, não vai ter. E também incide esse aspecto na disponibilidade de determinadas tapas. E vamos mencionar duas características locais que vale a pena conhecer. Sobre a primeira já falamos, que são os pinchos, que são bastante comuns, isso é tradicional no País Basco, e você vai encontrar aqueles balcões repletos de bandejas com as coisas mais tentadoras e, em geral, estão pinchadas, estão aí com um palito ou um palito bem decorativo para segurar todos os ingredientes sobre uma rodela de pão, que é uma forma de apresentação bastante comum. Os pinchos no País Basco são um assunto muito sério. Aliás, a gastronomia no País Basco é uma coisa incrível. Não há nenhuma outra região da Espanha onde a culinária tenha tanta importância como no País Basco. Então, o cuidado com os pinchos é extremo. A segunda característica são as tapas de cortesia. Em algumas cidades da Espanha, mas não fica pulando de felicidade porque não são todas. Na hora que você pede uma bebida, ela é acompanhada por uma tapa de cortesia. Não é nem sequer um assunto regional. Não dá para falar, na Andaluzia é assim. Não, porque dentro da Andaluzia, em Sevilha não tem tapa de cortesia, em Granada sim. Então não é nem regional, você tem que saber em qual cidade existe essa tradição. Então isso acontece em cidades como Alcalá de Henares, Almeria, Ávila, Badajoz, Granada, Jaén, León, Salamanca, Segovia, Vigo. Em Madrid também é tradição acompanhar a bebida com algum tipo de agrado, mas nem sempre é uma tapa sofisticada. Pode ser amendoim, batata frita de pacote, azeitonas. Coisas mais simples. Mas em Madrid o habitual é que a bebida seja acompanhada por algum agrado, enquanto na nossa cidade não existe essa tradição. Em Barcelona também não. Então é uma coisa que depende muito da cidade da Espanha. Um dos lugares mais famosos, já foi mencionado, é Granada, onde com a bebida às vezes costuma chegar uma tapa que é farta, incrível. E em Granada você toma 3 bebidas, 3 tapas e já comeu. Já aconteceu com a gente em algum bar de Granada, que quando trouxeram a bebida e depois aterrissou na mesa um prato gigante, eu falei pro Tony, a gente não pediu isso, o que faz isso na mesa? E tinha de tudo, tinha coisa que acabava de sair da cozinha, como berinjelas
fritas. Não era nada assim simples, era uma coisa, além de abundante, boa e contundente, não é uma coisinha assim muito simples, não. Outro lugar onde a tapa de cortesia contundente é El Tigre, em Madrid. Aí a qualidade não é muito boa, não. Mas o prato que eles te servem. Agora, em todos os lugares onde é servida a tapa de cortesia, o valor das bebidas é mais alto, porque é de cortesia mais ou menos. Você está pagando porque está pagando mais cara a bebida. Mas também não é nenhum escândalo assim, né? Não. Diferença de preço. E já que o assunto são as tapas, você quer saber quais são as nossas cidades prediletas para tapear? Então, na Andaluzia, já fomos muito felizes tapeando em Cádiz, em Córdoba e em Granada. E no País Basco, tanto em Bilbao quanto em San Sebastián. E finalmente em Madrid, na verdade, que as pagas são muito boas porque tem muita variedade. Em Madrid também o tapeo é de uma qualidade ótima. Na dica 11, não esqueça de trocar de bar. Já falamos no começo do vídeo que um dos erros do conceito de tapas no exterior é pensar nelas como um lugar onde você vai comer, fazer sua refeição e pronto. Na verdade, o bar de tapas é um pit stop ao longo de um roteiro mais extenso. Tudo bem, às vezes acontece, a comida em um lugar onde você só pensava ficar meia hora é tão boa, e tem um astral tão ótimo, perdão, que você resolve ficar. Já aconteceu isso com a gente. Às vezes você planeja ir em vários lugares e descobre um lugar tão maravilhoso que não vai para outros lugares. Mas o habitual é fazer um itinerário, que é o que fizemos no Guia de Tapas de Barcelona e no Guia de Tapas de Madrid. Pegamos 5 bares com tapas extraordinárias em um espaço mais ou menos próximo da cidade e montamos o roteiro para que vocês fizessem a peregrinação. Dica 12. Cuidado com o bolso. Bom, aqui não estamos falando literalmente cuidado com o bolso ou com a bolsa. Apesar que vale lembrar que os bares e restaurantes também podem ser um lugar onde um batedor de carteira vai querer tomar conta do que é seu. Que a gente já teve relatos de amigos que moram aqui e foram vítimas de furto em bares. Na verdade, a maioria das pessoas que foi vítima de furto foi em bares, porque agora está mudando muito, mas antes você largava seu casaco na cadeira e se distraía. Então, cuidado extremo com isso. Seus pertences, não deixem nem sequer na mesa o celular, carteira, coloquem em algum lugar. Aqui o roubo é indiscriminado, ou turista, ou local, deu a oportunidade, a mão leve vai se apoderar das suas coisas. Mas aqui o que queremos falar é que as tapas, em geral, podem sair muito mais caras do que se você fizesse uma refeição normal. Então, cuidado, não vai se empolgando e pedindo um pouco de tudo, porque no final você vai pagar muito mais do que pagaria com um menu del dia, por exemplo. Tapear é caro, pode ser caro, e em alguns lugares da Espanha, como no País Basco, muito caro. Então, não pense que por ser comidas pequenas, simples, são baratas, porque não são. Na hora que você soma, tudo bem, você tomar uma bebida e uma tapa não é nada, mas se você tomar 3, muito fácil você já passa com as bebidas dos 12, 13, 14 euros. E por esse preço você come bem, come um menu del dia com primeiro, segundo, sobremesa, vinho. Então, seja ciente. Você não pode cair nessa tentação se você está olhando também o seu orçamento. E aqui chegamos no final do vídeo de hoje, que por sinal foi bem longo. É que é um assunto que
onde tentamos te contar tudo que nós sabemos e fazemos com relação ao costume, ao hábito de sair de tapas. E eu gostaria muito de saber qual foi se você já esteve na Espanha, qual foi sua experiência com as tapas, se você gostou, não gostou, quais tapas chamaram sua atenção. Então aproveita a caixa de comentários para compartilhar sua experiência, adoraríamos saber. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. Se você quiser acompanhar nossas novidades, nossas dicas de viagens pela Espanha, inscreva-se no canal. Assinando a campainha você será avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, a gente se vê tapeando pela Espanha. Hasta pronto! Hasta la vista!